Muito bem. Então, ó, hoje estamos aqui no Mário Magela Verso. Aqui é Magela Verso, na real. Que eu criei até um Instagram só para esse mundo do verso aí. Eu tô hoje com a Tauana. Seja bem-vinda, Tauana. Eu que agradeço o convite, Mário. A Tauana, ela é arquiteta, especialista em layouts. Assim, eu vou falar de forma leiga, mas depois você me corrige. E tem projetos Combinado. aí no Brasil todo, né? Ela é de São Paulo. E assim se apresenta um pouquinho, Tauana. Legal, Mário. Bom, primeiramente quero agradecer novamente o convite para estar aqui no Meta do Mário Magela. Tenho uma grande admiração pelo profissional que o Mário é. Nós somos um escritório de design de interiores. Desenvolvemos projetos comerciais do setor de lojas, de todo o segmento, na verdade, né? E também automaticamente nós agregamos, né, o trabalho também residencial, casa de alto padrão. Aham. Nós estamos no mercado há 10 anos fazendo esse tipo de trabalho, criando sonhos, fazendo o negócio do cliente ser mais lucrativo. Então, tudo que envolve a parte de interiores, né, a construção do acabamento interno, nós desenvolvemos aqui em Americana, que é interior de São Paulo, mas a gente não fica muito, vamos dizer assim, a gente não fixa nossas raízes num lugar só, porque hoje com a tecnologia a gente consegue vivenciar várias oportunidades em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né, É, verdade. proporcionando aí para o cliente aí que saia o projeto do papel, né, e se torne obra construída, é um dos nossos lemas. E aqui nós estamos, né, nesse espaço aí bacana do Mário, uma nova forma de se conectar e também fazer parcerias. Justamente. Então, assim, a gente busca fazer aí a implantação, né, do método Bora também, que é o lugar em comum que a gente se conheceu, né? Então, Exato, pela exatamente. certificação, né, do Bora, a gente tem essa capacidade, né, de trabalhar com pessoas não de forma aleatória, mas são parceiros que compartilham da mesma filosofia, do mesmo método e, né, estamos na mesma comunidade. E isso me chamou muita atenção, viu, Tauana, para tomar esses passos aí para o Bora, porque eles têm filosofia, eles têm método e têm comunidade, que são praticamente o pilar, né, o tripé, digamos assim, do sucesso dos projetos de hoje, assim, contemporâneos, né? Exatamente. Eu nunca vou esquecer, né, de uma das regras, não, mas um dos pilares que é você estar dentro de processos, pessoas e oportunidade. E o grupo, né, o Bora, ele proporciona tudo isso com muita clareza, com muita transparência, com muita ética. E ele acaba, né, fomentando pessoas de todo o Brasil a ter a mesma ideologia de pensamento para implantar os seus negócios, né, na área da construção civil. É. Então, o Mário, como o Mário exemplificou, né, a gente se conheceu através de lá porque os nossos valores se conectaram. Exatamente. E isso é um fruto, por exemplo, a gente está aqui hoje, né, fazendo entrevista, é um fruto desse trabalho iniciado pelo Bora. Então, assim, hoje eu sou padrinho, né, de 20 alunos ali do certificado, né? E eu vou ligando para eles, vendo se está tudo certo, me apresentando. E muitas vezes o aluno, ele tem a impressão que é mais um curso, né? Ah, é mais um curso, eu não preciso se preocupar, quando der tempo eu faço. E não, né? Ali, por exemplo, semana passada eu vi ter um aluno que antes de começar o curso, ele já teve resultado só o fato de aparecer ali no Telegram, Tauana, entendeu? Que massa. Não é mais um curso, né? Nunca foi.
O Bora na obra, eu comecei o Bora, né, no BNO 17, e desde então eu tenho colhido grandes frutos, porque o que eles implementam, né, dentro das atividades é o que de fato a empresa vivencia no mundo de projetos e Sim, construção. Então ele acaba fazendo que aquele grande mato seja carpido e a gente passe em terras mais planas, né? Sem precisar ir quebrar a cabeça. Claro é, que cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, isso é normal. Cada um vai ter uma dificuldade em determinada tarefa. Só que o conteúdo, o contexto, ele é muito claro e muito objetivo para você não precisar errar, né? Você já começar certo. Então, quando eu conheci o Bora, comecei a colocar as implementações, porque assim, não adianta nada você comprar um curso, você comprar só mais um curso, achando que é só mais um curso, e você não implementar. De fato, vai ser algo inútil. Agora, se você aplicar, validar instantaneamente tudo aquilo que você vai aprendendo, não tenho dúvida que vai colher bons resultados. E foi o que eu fui fazendo, né? Então, assim, eu imensamente eu tenho uma gratidão pelo Bora, né? Pelo que ele fez e faz até o dia de hoje, né? Da gente estar aí continuamente se atualizando, porque a gente não pode parar. Essa experiência da gente ter o contato com as pessoas, para a gente poder mostrar para ela a nossa trajetória, né? Frutos que a sim, gente tem colhido implementando as atividades, isso é muito bom. A gente se conecta com histórias aham, diferentes. Isso faz com que a gente também até se autoanalise, né, para ver como que está o nosso cotidiano na nossa empresa. E aquela coisa, né, a gente se ajuda. Não tem essa de ficar escondendo as coisas, a gente se ajuda de é. fato. Então, o grupo é muito valioso, né? É uma coisa assim que já vale já o investimento, né? O grupo. Sim, entrega o ouro e a gente tenta trabalhar as joias, né? Basicamente é assim que faz, né? E assim, hoje para Tauana, né, Tauana, a gente conversou um tempo atrás, eu vi seus processos e os seus desafios, assim, conta para mim o que que você hoje, né, como você faz, assim, as suas dinâmicas, com tudo, todo esse conhecimento, imagina só, você já tem certificação, tem contato, né? Então você já está à frente, né, de muita gente, talvez vai ver até esse vídeo depois, né? O que que hoje você almeja, assim? O que que hoje você, de fato, tem como desafio, assim, para entregar seus trabalhos? Bom, como as coisas estão, como aconteceu, a gente voltar um pouquinho lá atrás, né? Aham, Como eu não tinha uma empresa totalmente virtual, vamos dizer assim, não totalmente virtual, mas eu não tinha nenhum processo digital. O meu ainda era sabe, do método tradicional, do papel, da caneta, da impressão. aham, Então, tudo era armazenado e organizado dessa forma. E aí as coisas foram acontecendo com as paralisações, com a necessidade da tecnologia ser implantada nos negócios. Eu sim, tive que fazer essas atualizações com o carro andando, né? Então eu tive que ir organizando com o carro andando. E é uma tarefa que exige muita dedicação e às vezes você está ali focado em ter que vender, em ter que cuidar das contas básicas, né, para você sim, manter ali o seu negócio funcionando e você passar por essa organização, essa parte operacional da organização da empresa. sim, Então, hoje, o meu desafio, eu sou uma pessoa que eu não consigo parar enquanto eu não vejo um negócio terminado. Só que não é simples, né? É muita uhum, coisa para você fazer. E aí, às vezes, me traz uma certa ansiedade de querer terminar um negócio e ver que cada vez mais que eu faço, mais eu tenho coisas para fazer. E aí eu acabo presa nessa situação e muitas vezes deixando de fazer a minha empresa crescer, né? Que uhum, participar, às vezes, de um encontro que vai favorecer eu explanar mais o que eu faço.
Então, hoje seria mais e também o network, né? Às vezes Sim, pode ser que falta um pouco mais de habilidade de apresentar quais são os valores que eu gero para outras pessoas, porque eu estou muito ali ainda focada na parte de querer deixar tudo redondo. Ainda não consegui colocar na minha cabeça que é uma coisa de cada vez e entender que isso vai ser para sempre. Então, às vezes, é sim, isso que eu sofro por antecedência, né? Eu acho que eu falo isso, que é por antecedência. O que eu tenho feito hoje, né? Qual certo. que está sendo as minhas atitudes hoje? Hoje, eu fiquei muito contente. Inclusive, eu não fiz o carimbo, mas eu fiz o carimbo na minha cabeça. Parabéns, né? É, Tipo, coloquei aqui. Porque na semana passada, eu me carimbei. Coloquei parabéns, Tawana. Parabéns, Tawana. Eu coloquei a meta de começar as gravações dentro do meu interno. Então, gravei como que emite uma nota, gravei como que salva ah, um cliente, fui gravando. que legal. O que E que já você fui usou? e fui O software que você para usou? gravar. É. Ó, no primeiro instante, no primeiro momento, eu tentei usar aquele que você me indicou, que é aquele desenho de um patinho. Ah, sim, o Eu não. StreamYard, que é Isso. conectado no YouTube, né? Aí, isso. Aí, só que aí, como eu falava assim, gente, eu preciso do negócio, eu preciso fazer, depois eu posso melhorar. É. Aí, o que que eu fiz? Eu até fiz o login, né, tudo bonitinho, Uhum. só que eu precisava de ter mais agilidade. Então, como eu apertei o Windows aqui do meu computador, Aham. automaticamente ele abriu o Xbox Game, que tem dentro do próprio Windows, sem pagar nada, Sim. e eu capturei a própria tela do computador, eu falando, Não, que chique, não aí eu sabia. peguei esse vídeo, aí eu joguei dentro do próprio, fiz uma pasta privada, Aham. escrito administração, dentro do YouTube. E aí eu estou salvando assim, eu montei uma pasta administração e estou salvando todo o conteúdo direcionado para administração. Aí eu fiz uma pasta chamada financeiro, estou gravando tudo que é relacionado a financeiro, que envolve nota fiscal, Nossa, nota de devolução. Aí eu estou show. gravando porque a minha intenção, que bom que você gostou, Mário, que se você domina essa parte, né, você consegue Não, dar você opinião. é porque acontece, a gente tem o hábito de procrastinar, né? A pessoa, tal. E você foi e fez, né? Isso, então assim, eu tentei abaixar vários programas de gravação, até o Loom, aí o Loom eu vi que não dava para mim fazer o download, eu falei, cara, eu não estou conseguindo gravar. O que que eu faço? Eu queria fazer um negócio super expert, super, nossa, eu falei, quer saber? Eu vou fazer, depois eu vou aperfeiçoar. É melhor eu fazer. É. Aí eu peguei, bati o Windows G aqui, Mas gravei, só já fiz interromper as, rapidinho. O LON dá para baixar, tá? sim. Aí Ah, é? depois Eu eu não te mostro. consegui. Para falar que eu tenho que migrar, sabe? É, depois a gente vê isso, mas toca a ficha, toca a ficha. E aí eu gravei, né? Falei, bom, deixa eu fazer, depois eu aperfeiçoo, botei isso na minha cabeça e comecei a gravar. Então, estou gravando todos os processos. Era para mim já ter feito isso, mas eu acho que existe um momento para todas as coisas, né? Tem Tem. uma hora que a ficha cai. Então, a ficha caiu. A minha intenção é fazer todas as gravações com aquela mentalidade, fazendo pela última vez. Sim. Então, eu estou fazendo pela última vez todos os processos, gravando. Eu estou me sentindo mais leve. Parece que eu estou colocando a casa em ordem de fato, sabe? Sim. Parece que está ficando tudo muito definido. E quando Legal. eu estou fazendo essas coisas, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou tendo oportunidade até de ver o que eu posso entregar, quais os serviços que eu posso até aperfeiçoar para ser um entregável. Que legal. E aí, a intenção ano que vem é colocar uma colaboradora aqui. Eu queria muito esse ano, estou com o processo seletivo aberto, mas eu vou colocar ela ano que vem. Uhum. Até porque, boa coisa, sabe quando você vai receber uma visita e você tinha varrido bastante pó para debaixo do tapete? Sim. Então, eu estou tirando o tapete, estou varrendo, deixando organizado,
para que quando a pessoa estiver aqui dentro, ela tem até uma escala de crescimento dentro da empresa. Eu Mais vou conseguir rápido. visualizar isso de uma maneira mais eficiente e rápida. E eu estou me Legal. sentindo mais assim, preparada para isso. Eu tive essa visão de organizar melhor, era necessário. Aham. Porém, eu estou me abdicando tempo para poder fazer isso, só que outras etapas da minha empresa estão ficando paralisada. Então, dá uma certa angústia, sabe? Sim. De falar que eu preciso que entra cliente também, né? Então, É, aí eu preciso estruturar isso. verdade, verdade. Não, eu até queria abrir uma aspas aqui, aproveitando isso que você falou aí. Pode ficar paradinha aí, eu vou te apresentar. Só abrir uma coisa aqui para nós aqui, porque tem um método do David Allen que eu aprendi em 2013. Eu só queria trazer ele para cá, para nossa reunião. Só, rapidinho. Perfeito. Eu acho que você vai conseguir ver aí também. Vê se você está vendo essa tela. Eu estou vendo a sua tela de compartilhamento. Tá vendo aí, né? Então, David Allen é um cara fantástico. Eu conheci ele em 2013, né? E ele tem um livro que é Faça Acontecer. E isso que aconteceu com você é a Legal. teoria dele, que é o quê? As pessoas não podem ter nada na cabeça, sabe? Assim, tentar tirar tudo da cabeça e criar sistemas. Perfeito. Porque aí a pessoa começa a ficar criativa, ela consegue ver coisas que antes não via. Eu costumo falar que é a visão de águia, Exatamente. né? E a Top. pessoa fica mais estratégica, assim. Então, esse método aqui eu implanto pessoalmente e eu acho que é muito legal, né? O método GTD, Get Things Done, né? Que você tira as coisas da cabeça, aí você tem as caixas de entrada, que, por exemplo, pode ser da sua cabeça mesmo, você anota no papel, ou do WhatsApp, e-mail. Então, tem coisa que é lixo, tem alguma coisa que é algum dia talvez, tem coisa ali que é arquivo, Verdade. tem as ações, tudo que é acionável, ou seja, tem ação, você vai e faz na hora. Então, assim, ó, se você, por exemplo, faz tudo que dura menos de 2 minutos, você faça ali, sem procrastinar, você vai e faz, você vai resolver Aham. 80% dos seus problemas. Só nisso. Massa. E o livro É sobre fala. isso? E aí tem coisa que é calendário, listas, né? E aí vão ter as listas e os projetos. O projeto é quando tem mais de uma ação, sabe, Tawana? Sim. Então, é um método muito bom, assim, e eu super defendo essa metodologia, sabe? Legal. Não, incrível. E aí é exatamente o que você está falando, assim, caiu a ficha isso para mim na semana passada. E aí Sim, eu fico pensando assim, quantas outras pessoas estão começando agora que pode começar de uma maneira certa, né? Eu aham, tive que pagar um preço, às vezes, muito alto por conta disso, né? Eu sim. meio que quando comecei a empresa, eu comecei dentro da minha pouca sabedoria, né? Eu estou com seis Lógico. anos de escritório físico, 10 anos no mercado, mas eu me sinto, hoje, eu me sinto há 2 anos entendendo de fato, que é o período que eu entrei no Bora, né? Entendendo Aham, de fato o que, que é ser empresário, o que, que é ter uma empresa. E é, ainda estou tendo muito ainda o que implementar e organizar para mim começar a ver lucratividade no negócio. Porque até então eu estava enxugando gelo, enxugando gelo. mas fazendo o negócio acontecer. E eu Né? não sei, Passamos aí por várias pandemias, é, greves, bastante movimento e que faz com que a gente sofra as consequências também. exato. E eu não sei se aconteceu isso com você, por exemplo, a gente tem que escutar a mesma coisa 5, 7 vezes para fazer uma ação. Não sei se você tem esse sentimento. Que a Sim, ficha parece cai depois que assim. você rever e ver as pessoas Cara, fazendo. assim, sabe o que acontecia? Fala, pode falar. É,
que eu percebi? Que eu sempre estava diante do problema, eu sempre ouvia falando, não, eu vou até exemplificar com uma história, né? Um Aham. dia eu fui cortar um pão francês, e eu tava com uma faca de serrinha de pão normal, e meu Aham. pai de longe, eu tava na sala, eu tava na cozinha, meu pai tava na sala, ele nem tava perto de mim, nem tava perto de mim. Ele falava, eu falei assim, vou comer um pão, ele falou assim, ó, cuidado com o dedo. Eu falei, pai, eu vou cortar um pão, entendeu? Ele ficava, cuidado com o dedo. Eu falei, pai, tá bom, você já falou que eu vou cortar um pão, cuidado com o dedo, já entendi. Aí eu cortando o pão, lá na sala, ele não estava me vendo, eu cortando o pão, eu fui lá, pum, cortei o dedo. Aí eu Hum. falei, ai, ele falou, cortou o dedo, né? Eu falei, cortou, pai, você estava agorando. Eu não estava agorando. Hum. É que ele sabe, né? Eu estava prevendo algo. Ele sabe, ele estava me avisando ali, cuidado com o dedo, cuidado com o dedo. E aí, às vezes, eu, por falta de querer falar, não, meu pai está viajando, eu vou cortar um pão, vou cortar um dedo. Tá, imagina, uma coisa simples, cortar um pão, vou cortar o dedo. E às vezes você fica assim, meu Deus, é tão simples a coisa na empresa, tão simples uma coisa na empresa, ou depois eu faço, depois eu faço, ou depois eu faço, depois eu observo com mais cuidado, e É, aquilo vai virando uma bola de neve e acaba causando um acidente. No caso, eu é, fui cortar o dedo, no caso, pode se fechar uma empresa, pode se fechar uma porta, por falta de organizar, por falta de ter processos claros. sim. Então, hoje, caiu a ficha essa semana. E assim, só por conta dessas pequenas vitórias, eu estou começando a me parabenizar, porque eu não tinha feito isso antes, agora eu fiz, então eu me sinto já na razão de também comemorar essas pequenas vitórias. Sim. São muitas coisas ainda que precisam ser implementado, mas eu estou pegando esses 60 dias, né? Porque a gente vai querendo ou não, vai paralisar, vai curtir as coisas do final do ano com a família, mas eu quero já entrar o ano já assim, ciente de tudo, muito mais madura. Né? Eu estava ainda tratando as coisas muito no amadorismo. Que E legal. claro, lembrando que ter o apoio de pessoas como você, Mário, de pessoas como que está na aceleradora, não tem dúvida que é clarear mais ainda as ideias, porque você está implementando uma atividade, você está implementando uma organização, vai surgindo perguntas. Eu Sim. mesma, eu fico assim, ó, nossa, como que eu vou organizar essa pasta? Será que eu boto esse nome ou esse nome? Mas depois da É, pasta, qual é a pasta que vem? eu Eu fico também, assim. eu também fico com essa. E tem hora que leva para qualquer lugar que você vai, você fica ali, né? Pensando nessas coisas. Ó, então assim, Exatamente. ó, E aí eu fico parabéns para assim, Tauana. Ê, muito bom. Parabéns, ó. eu também quero Parabéns, bater calma e palminha. evolua, né? Quero... É isso aí, respire, né? Isso. Isso aí. Que legal. Mas A eu quero procrastinação bater palmas também. Como que bate palma? É o C do teclado. Vamos bater aí. Aê. Segura? Pode segurar Aí. aí, eu acho que vai batendo assim, é, Ah, legal, você tem que ir apertando. tem que ir apertando. Aprendi. Muito bom, muito bom. E aí você falou uma coisa, Mas, pode falar, desculpa. não, desculpa, pode continuar. Não, que você falou uma coisa que é muito de procrastinação, né? Que a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz, né? Exatamente. E vou te falar, é uma doença, e uma Universal. doença não que é um nome muito feio. É um carrapato. Vamos falar um carrapato, porque aquele trem ali é chato. É uma coisa que não pode, que a gente tem que exterminar da nossa vida como empreendedor, essa Isso, procrastinação. Porque a exatamente. procrastinação faz com que você dê dois passos para trás E aí eu e você queria, não consegue. sim, pode falar. Pode ir? E não consegue Não, pode sozinho, né? continuar. Eu queria Não. justamente aproveitando essa oportunidade de te mostrar uma coisa. Essa semana eu estou lançando a rotina daily, né?
E como você sabe, eu tenho um produto hoje que é o Triple App, né? Que é um produto de implantação. Eu vou lá na empresa e implanto a parada, né? Você tá vendo bem aí Perfeito. a tela? Estou vendo sim. Tá pequeno? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não, não tá pequeno. E aí, o que acontece? O Triple App é um produto de implantação. Eu chego lá, implanto e caio fora. E aí, eu senti a necessidade de criar esse produto aqui, tá, Ana? Que é o Daily. E o Daily, ele é justamente diariamente 20 a 15 minutos, né? De fazer bloqueios, o que vai fazer e o que foi feito, né? E assim, é muito interessante, porque é igual o Chaves, assim, é o mesmo canal, o mesmo horário, né? E eu faço aqui nesse próprio escritório que a gente está agora aqui, né? Então, Ai, que assim, legal. é focado justamente para ganhar rotina, entende? Então, muitas vezes a empresa cria Massa. squads, né? Cria ali funcionários em conexão para poder ter um resultado específico, né? E aí, o que, que acaba acontecendo? A gente implanta isso, as ações que a gente discute nesse daily, ele vai para um fluxo, ele cai nesse processo. Então, eu gero um PDF, né, da reunião e a pessoa Aham. é direcionada para o Asana da pessoa. E aí ela faz a gestão ali, entendeu? Nesse daily, por exemplo, como eu tenho 3 anos de startup, né, eu acabo colaborando com muitas ideias, entende? Então, por exemplo, Perfeito. eu vou sugerindo ideias, falo, não, prioriza isso, tal. Então, a palavrinha ali, eu acho que na gravação está meio borrada, mas está escrito aqui no meio aqui, procrastinação, né? Que é melhor remédio. Não tá não, tá normal. Para você tá normal, mas eu acho que na gravação vai ficar meio zoadão aqui no Zoom, que eu tô gravando. Ah, E aí, é, então assim, eu tô super motivado com esse produto, porque eu acho que é onde eu tô conseguindo ajudar mais as pessoas, né? Então, por exemplo, criar o escritório virtual e tal. E aí o dele é 997, né? Parcelado em Hotmart. Ele é um pouco mais caro que o Triple App porque ele tem um comprometimento da minha agenda, né? Eu tenho que estar ali, né? Digamos, tem os imprevistos, tem que remanejar a agenda. E eu vou colaborando, né? É meio que como se fosse contratar um gestor do projeto, sabe? E aí, hoje, perfeito. no Hotmart dá para dividir até 3 vezes, ou o Pix, né? Com um desconto de 5% aqui embaixo, né? Então, assim, Perfeito. o Daily hoje é a minha grande aposta, tá, Ana? Para ajudar as pessoas, assim, de Massa. forma tão objetiva, né? Porque, como você sabe, se deixar, eu converso e começa a sair um monte de coisa e a gente não para mais, né? E isso também, sabia que é uma preguiça disfarçada? Uma preguiça. É sério? Sério? Você fazer coisas que e não faz o que precisa ser feito, né? Que é procrastinação, mas também é um modo de preguiça. Por exemplo, uma pessoa que ela tem ali uma coisa muito séria, por exemplo, para resolver em casa com a esposa, por exemplo, né? O casamento não vai bem, Aham. ou ele tem que enfrentar alguma coisa, que é um relatório difícil. O que que ele faz, né? O profissional, nós, né? Vamos nos colocar também, né? Como que é muito isso, né? Sim. Deixa eu sentar aqui direito. Então, o que que a gente costuma fazer? A gente faz coisas ao invés de fazer aquilo que é importante, né? Então, por exemplo, é como se fosse Exato. substituir e ocupar-se, né? E esse sentimento de ocupação, ele traz um pouco do alívio, né? Ah, estou fazendo algo, né? Então, por exemplo, a pessoa que chega tarde em casa porque não quer, que vê que é mais difícil, né? Talvez um assunto ali que tem que falar com a esposa, ele não quer, e aí ele prefere Sim. se matar trabalhando. Então você olha para a pessoa parece o coelhinho da Alice, que eu costumo falar, né? Que ele está sempre ocupado, sempre, Sim. né, atarefado, mas nunca tem uma direção, né?
nunca sabe para onde está indo. Por isso que a Alice pergunta para Exatamente. ele, né? Para onde caminho que eu vou, tal, aí fala, para onde você quer ir? E ele é um professor muito bom, né, nesse ponto, porque ele é o próprio sem caminho, né? Ele é super atarefado, com relógio, sempre correndo, né? Nunca consegue dedicar tempo para nada, né? Sempre atrasado, né? Ele é uma ele é uma característica muito que a gente está vivenciando com questão de ansiedade, né? Mostra muito isso. As pessoas ansiosas, inclusive em entrevista de emprego, né? É até engraçado, né? Que o entrevistador vai e fala assim, ó, você vai falar para mim agora os defeitos, só que não vale falar que é ansioso. Exato. Então, assim, isso meio que já está contando ali que a pessoa ia falar, né? É, então assim, você já está experimentando um pouco desse processo, né? Que é tirar as coisas da cabeça, colocar em processos, né? Saber que a gente é Exatamente. mortal, né? Exatamente. Como a gente é cristão, eu sei que E é você uma coisa assim, pode falar. sim. Não, desculpa. Não, eu sei que você é cristã também, e a gente acredita, né, que existe uma vida, né, com Deus, nosso Criador, né, e ter essa noção é importante, porque a gente vai criando os processos ali, vai estar gravado, né, se amanhã a gente, por acaso, né, é chamado aí, né, para ir para outros projetos, né, eternos, a gente já Sim, deixou um verdade. rastro, né. Exatamente. E assim, falando nesse ponto, né? Que não colocarmos assim as coisas deste mundo dentro do nosso coração. A gente tem que mexer o doce, isso é fato. A gente precisa fazer as coisas acontecerem aqui. A gente tem que fazer debulhar o trigo, né? Isso é normal acontecer. O Senhor não vai tirar o mérito de alguém que luta, que busca, que batalha para aquele que acha que vai cair as coisas do céu. Isso não. Eu acredito muito que a gente tem que fazer por onde? Mas não colocar isso dentro do nosso coração, porque tudo na nossa vida o Senhor sabe a porção, o tamanho, a medida, o tempo que vai colocar na palma da nossa mão, né? É, Mas o Senhor faz com que a gente aprenda, tenha aí um aprendizado, a gente evolua um dom que Ele deixa para gente, né? Seja ele na hora de desenvolver um projeto, na área da educação, no explicar de uma tarefa para alguém. uhum, Então, assim, é sobre isso mesmo. A gente fazer um negócio ser escalável, ser replicável para mais pessoas. é. Então, faz necessário a gente sim organizar os nossos processos, gravar os nossos processos, ser algo replicável, né? Sim. E colocar no detalhe, né? Passo a passo mesmo, como se uma pessoa mesmo ali de 16 anos, né? Nem formada ali em grau superior, que pode seguir, né? Exatamente. Que conseguiria seguir esse processo, né? Mas que bom. Exatamente. Eu estou E vendo aqui o horário, é meio-dia e 26. Eu agradeço demais assim a sua disponibilidade, tá? Ana? Porque é até um horário que eu estou entrando aí no almoço, né? não, é isso aí. Se bem que Eu aqui no que agradeço metaverso não tem sempre, horário, né? Não tem horário, né? né? A gente não sente fome, né? Aqui não precisa comer, né? Então, Eu tô tá vendo até um bolinho aqui em cima da mesa aqui, ó. esse Tá, vou bolinho. até. Isso, deixa eu te explicar. Você já fez aquele cadastro comigo no Forms, lembra? Sim. Então, aqui, se você clicar aqui, a pessoa faz esse cadastro, entendeu? E aí, Massa. por exemplo, a Cintia, ela já fez também. Você já fez cadastro comigo? Não. Já preencheu, né? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Deixa eu ver se Eu você já tem. preenchi, sim. Já, então, assim. Aí, Só não consigo, só não, eu não consigo clicar no bolinho só. não, aí você tem que clicar no View. Tem uma plaquinha que tá ali, chama Cadastres, né? Tem ali o Cadastres, e aí você coloca no View Não dá ali. pra ver.
Esses dias, por exemplo, a Cíntia fez aniversário, aí eu fiquei sabendo porque ela cadastrou, Ah, massa. entendeu? Nossa, sentei dentro da parede. Peraí. Inclusive, vou até interessante falar isso aí, porque eu vou colocar um quadrozinho aqui do pessoal dos aniversariantes, né? Que aí acontece aqui no Massa. próprio escritório, eu consigo puxar aqui uma planilha, deixar ali, e depois eu vou ver como eu faço isso, né? Para deixar um calendário ali, né? Aos Muito pouquinhos a bom. gente vai estruturando esse lugar aqui. Sim, vai estruturando. Eu olhei a bolinha de aniversário porque hoje é o aniversário da minha filha. Eu falei, pronto, eu vou cantar parabéns para ela. Ah, muito bom, é isso aí. Agradeço demais, eu não vou pegar mais seu tempo, porque eu sei que tem muita coisa para fazer, mas eu agradeço demais aí essa oportunidade da conversa. Hum, Foi muito boa, eu acho. Foi produtivo. que bom, fico contente. Mais uma vez quero agradecer também a oportunidade muito, sempre boa estar aqui falando com você, sempre aprendo coisas novas. Sobre a proposta também, a gente vai validar. Precisa que a gente conversa lá pelo WhatsApp também. Tem aquela questão que eu estou aguardando a Cíntia responder para poder te Sim, dar uma resposta. Não sei sim, se ela se manifestou diretamente. sim, a gente faz aquela proposta que a gente combinou do Triple Apps lá, tranquilo. Com ela, Isso, com a Cintia, a exatamente. gente tem já agendado aí uma agenda para 21. Ela já me deixou antes, né? Bem claro que ia começar uma data, uma certa data aí, tá, Ana? Mas se você quiser começar Oi? antes, a gente pode avaliar isso aí, tá? Ah, tá, legal, legal. Eu Ela acho não que me ela tem falou nada a respeito. o time Então, dela tá diferente. Então, se você quiser começar algo antes, a gente faz acontecer antes, não precisa depender dela, entendeu? isso, perfeito, perfeito. Aí a gente combina de alguns treinamentos da gente fazer em conjunto. Mas aí a gente pode gravar também, tudo, tá bom? Tá bom. Não, legal. Vamos saber. Eu estava aguardando a resposta dela, mas então a gente pode seguir, sim. É, exato. Só vamos firmar ali o mesmo, alguns detalhes ali. Muito obrigado, Não, tá, viu? não, com certeza. Imagina, eu que agradeço. Ficar em pé aqui, ó, já vamos É só comemorar sair, esse. Hã? é só sair agora? Então, no canto superior à direita tem um Live, né? Ou fecha o, Ah, tá, tá, tá. o próprio navegador, né? Entendeu? Perfeito. Muito bom. Então Aí, tá bom. eu vou lá que eu tenho que cuidar também, dar almoço Aí, aqui para os meninos. deixa eu colocar você aqui, ó. Aê, muito bom. Valeu, Festa. valeu. Tchau, Valeu, tchau. grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau.